amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. O assunto que nós vamos estar conversando hoje está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados famintos e sedentos pela justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados que sofrem os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados vós, os pobres, pois o reino dos céus vos pertence. Bem-aventurados vós que tendes fome, pois sereis fartos. Bem-aventurados vós que chorais, agora, pois rireis. Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, pois que vós tendes a vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, pois tereis fome. Ai de vós que agora rides, pois que gemereis e chorareis. Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. Eu achei bem propício a gente estar conversando sobre esse capítulo hoje, né? Porque nós estamos vivendo um momento bem conturbado como humanidade na Terra. E muitas vezes a gente olha, né, nas notícias que chegam até nós e a gente fica assim meio desacreditado, pensando, poxa, eu tenho tentado, eu tenho feito tudo da minha melhor maneira, né? Tenho trabalhado nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, né? Nas atitudes, tenho procurado agir com coerência, caminhar perante a vida com consciência, né? Nas coisas que eu estou fazendo, na forma como eu me comporto. E parece que não tem justiça, parece que mesmo assim eu me esforçando, trabalhando, dando o meu melhor, eu ainda tenho uma série de problemas, uma série de aflições, uma série de tristezas, né, de desafios na minha vida. E muitas vezes a gente acha assim que tem alguma coisa errada. E aí o Evangelho nesse capítulo em especial, ele vem nos colocando que existe um motivo, né, para as aflições acontecerem. E normalmente a gente diz assim, então foi coisa de outra vida, porque nessa vida eu estou fazendo tudo certinho. E o Evangelho vem nos mostrar que parte pode ser de outras existências, né? E uma grande parte é dessa existência mesmo. Porque durante muito tempo a gente pode ter passado vivendo assim meio que no automático. Levanta, vai trabalhar, depois volta à noite para casa, outros trabalham de casa. E assim, vai fazendo o seu dia a dia meio automatizado e não percebe como se comporta, como que reage diante de algumas circunstâncias, né? As palavras que a gente profere, muitas vezes até sem perceber nós acabamos magoando algumas pessoas, causando algumas situações assim delicadas. E devido a esse automatismo, essa correria, não paramos muito para pensar a respeito. Só que a justiça divina, ela trabalha assim, tudo que a gente espalha, né, no mundo, uma hora chega até nós de volta, a gente vai ter que recolher. Então, o que seria interessante? Seria interessante nós estarmos mais presentes no nosso dia a dia, desligar o automático e começar a observar como é que a gente caminha durante a vida. Né? O que a gente gera ao nosso redor, o que a gente espalha, né, para as pessoas que convivem conosco.
muitas vezes a gente trabalha muito bem fora de casa, né? Faz tudo certinho. Por quê? Porque a própria sociedade nos coloca uma conduta moral e ética. Só que muitas vezes dentro de casa, né, ou com os mais próximos, nós não nos comportamos assim, né? Nós revelamos a nossa essência, acreditando que a intimidade nos permite isso, quando deveria ser bem o oposto, justamente por estarmos mais próximos, né, da nossa família, dos nossos amigos, é que nós deveríamos ter mais cuidado e mais amorosidade nessa relação. Então vamos caminhando assim meio que indo durante a vida e chega num belo momento que aparece uma série de consequências do nosso caminhar e a gente justifica tudo como sendo da vida passada. Então a espiritualidade vem nos colocar, né, que muita coisa a gente traz para recolher, vamos dizer assim, para refazer, para ressignificar nessa vida, mas muitas a gente produz nesse momento mesmo, nesse nosso caminhar. E quando a proposta, né, que o Evangelho nos coloca, de deixar morrer o homem velho, né, e criar esse homem novo dentro de nós, é justamente esse cuidado de nos auto-observarmos, de vermos até onde o que nos aflige foi causado por nós mesmos e trabalhar na mudança de comportamento. E aí eu lembro de uma historinha que se conta que uma vez um vizinho, um rapaz que morava próximo do Chico, foi até lá e meio triste falou: poxa vida, eu tento fazer tudo certinho, né? O meu melhor e eu só sofro, tudo dá errado, né? Eu não sei o que acontece. E o meu vizinho, que é uma pessoa assim, entre aspas, meio torta, né? Que não tá nem se preocupando com nada, a vida lhe sorri. E aí o Chico dá uma risadinha assim e fala: meu irmão, nós já estamos colhendo, ele ainda está plantando. Então não há nada de certo ou de errado que a gente faça que não vai repercutir no nosso meio e em nós mesmos. Então, em algum momento, nós vamos passar por aquele mesmo problema para que a gente corrija quando não fizermos a lição de casa de forma adequada. Ou se não, para colhermos os louros, né, daquela ação feliz que a gente realizou. E o que eu acho assim muito bonito dentro do Evangelho é que ele nos dá uma mensagem de esperança, uma mensagem de renovação. Todo dia é um novo momento para a gente recomeçar, né? Não esperemos a próxima encarnação para fazer diferente. Tudo que a gente observa em nós que não é muito adequado, nós temos assim, a oportunidade de, no momento seguinte, corrigir, né? Ressignificar aquele comportamento errado. E aí, muitas vezes a gente não consegue, porque às vezes nós estamos imersos em tantas aflições que parece que nós perdemos a força. E nesse momento o Evangelho nos traz duas grandes mensagens. Uma é aquela onde Jesus diz que com ele o jugo é leve, né? Essa é uma mensagem muito importante. E outra é a esperança, né, de estarmos caminhando junto do Cristo. Então, toda vez que a gente cultiva essa nossa fé, essa esperança, que com Jesus as coisas se tornam mais leves. E o Evangelho diz, é só bater na porta, né, que a porta será aberta. Então é só pedir socorro, força, confiança, equilíbrio para o plano espiritual maior, que ele nos assessora.
ele não vai fazer a nossa lição de casa, porque aí nós não teríamos mérito, né, durante a caminhada. Mas com certeza, ele vai nos dar força, equilíbrio e serenidade para que a gente possa superar o problema, né? E construir um futuro imediato melhor. Basta que a gente confie, acredite e se esforce para isso. Então, toda vez que eu oro, né, e que eu me ligo ao plano espiritual superior, com certeza o conforto, a esperança e a força necessária, eles transmitem para nós muitas orientações de como conduzir a nossa vida, né? Ou mesmo aquele, sabe, aquele acalanto, aquele aconchego, aquele abraço que às vezes a gente necessita naquela hora, a gente consegue através da prece, da oração e dessa confiança nesse plano maior. Sempre lembrando que o plano espiritual inferior, ele interfere na nossa vida quando a gente dá brecha. Agora, o plano espiritual superior nos respeita. Então, para nos ligarmos a ele, é preciso que a gente peça essa ajuda, né? Que nós nos conectemos com ele. Agora, se a gente viver o dia a dia no automático, muitas vezes a gente até ignora as orientações que vêm desse plano maior. E aí aquela aflição muitas vezes toma uma dimensão desproporcional e parece que nos sufoca. Quando a gente se alia ao plano espiritual superior, quando a gente pede a orientação, né, dos nossos mentores, a gente pede para Jesus nos auxiliar, o jugo diminui de tamanho. Por quê? Porque a nossa consciência, ela se expande e a nossa esperança vai trazendo um equilíbrio, uma tranquilidade para o nosso coração, que muitas vezes a gente passa pelo problema e depois que esse problema se resolve, a gente pensa, puxa, sofri tanto tempo por isso, né? Antes tivesse resolvido, antes tivesse mudado minha forma de pensar diante dessa situação. Então, assim, Jesus, se a gente chama de mestre, é importante que a gente aprenda com as suas orientações, a gente siga os seus passos, né? O Evangelho, além de ser um livro de conduta moral, ele é também uma cartilha que nos ensina como caminhar durante a vida, de uma forma mais firme, sem tomar tantos atalhos de sofrimento, né? Acreditando que Jesus, ele abriu mão de um tempo de sua existência e encarnou, melhor dizendo, aqui na Terra, para explicar mais de perto para a gente como não sofrer, né, como evoluir. E se a gente acredita e o chama de mestre, nada mais justo que a gente seguir os seus passos. E sempre assim, com equilíbrio e confiança. E acreditando que a vida, ela é assim, bem oscilante, não tem uma tristeza ou uma aflição que dure para sempre. Assim como também não tem alegria que dure para sempre. A gente vive momentos, né? Momentos melhores, momentos piores, mas com a esperança no nosso coração, segurando na mão de Jesus, a gente vai acabar vencendo todos os obstáculos, né? E vai chegar um momento na nossa vida que a gente vai olhar para trás e diz, valeu a pena porque quando aquelas aflições vieram, ao invés de eu ficar sentada chorando, eu aprendi com aquele obstáculo, eu superei aqueles limites e eu me melhorei.
e eu cresci. Então, quando a gente consegue olhar dessa forma para uma aflição como alavanca de crescimento, a gente já ganha forças para transpor. Então, assim, era essa mensagem que eu queria deixar hoje com vocês, né? A esperança na nossa força, e que essa força, ela vem desse plano espiritual maior, ela vem do nossa centelha divina, né? Que é o Deus em nós, e que nada é impossível. O que importa é o nosso ânimo e a nossa disposição em melhorar dia a dia, em confiar em Jesus, em confiar nos bons espíritos e saber que nada é eterno a não ser a nossa existência espiritual e que tudo passa, né? Então, quem quiser agora fazer uma prece, né? Eu convido a cerrar os olhos, a visualizar Jesus, nosso mestre, nosso amigo. E assim mais tranquilos, vamos agradecer a Ele e ao plano maior que sempre nos assessora, nos carrega no colo, nos impulsiona para o nosso crescimento. Vamos agora envolver todo o nosso planeta Terra numa luz dourada e que a paz e o amor de Jesus possa tocar cada coração, cada fronte. Vamos pedindo agora pelo nosso país, pelo nosso Brasil, que ele possa vencer todos os desafios. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Um beijo no coração de cada um. Fiquem bem, fiquem em paz.